Salve pessoal da terceira série, pessoal do terceiro A e terceiro B, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? Então na aula passada a gente começou a falar sobre potencial elétrico, né? A gente viu que o potencial elétrico está relacionado com o trabalho que a força elétrica realiza para deslocar uma carga de prova pequena de um ponto A para um ponto B que estão próximo de um corpo eletrizado que gera um campo elétrico, certo? Então, se eu coloco aqui próximo desse corpo eletrizado positivamente essa carga positiva no ponto A, ela se desloca para o ponto B graças à ação da força elétrica. E se a força elétrica desloca a carga do ponto A para o B, ela está realizando um trabalho e dividindo esse trabalho pela carga de prova, que foi transportada do ponto A para o ponto B, a gente encontra o que? O potencial elétrico que é dado em volts. A gente viu isso na aula passada, certo? Então, o potencial elétrico é dado em volts. Dando continuidade hoje, a gente vai ver o seguinte. Que aqui na página 60 ele fala o seguinte. Olha, suponha que a carga que se deslocasse de A para B seguindo uma trajetória qualquer diferente daquela mostrada na figura, certo? Então, vamos dizer que se ela fosse daqui, né, do A para o B por outro caminho, sem ser esse caminho reto que ela fez, se ela viesse por aqui, por exemplo, né? Ou se ela viesse por aqui, por cima, por exemplo, certo? Se ela fizesse outro caminho que não fosse esse caminho direto aqui, o que acontece? Se calculássemos o trabalho que a força elétrica realiza sobre a carga ao longo desse novo caminho, verificaríamos que esse trabalho seria o mesmo que o realizado na primeira trajetória. Portanto, o trabalho realizado pela força elétrica entre dois pontos é o mesmo qualquer que seja a trajetória seguida pela carga, certo? Então, tanto faz se a carga vai direto aqui, né, do A para o B, ou se ela faz outro caminho aqui, fazendo curvas, ou vai mais aqui assim, não vai fazer diferença na hora de calcular o trabalho. O trabalho vai ter sido o mesmo, certo? Porque para a física, no trabalho, o trabalho só interessa a distância entre A e o B. E tanto faz se tu for por aqui ou por aqui, a distância continua sendo a mesma, certo? Que é a distância direta entre A e o B, beleza? Portanto, o trabalho realizado pela força elétrica entre dois pontos é o mesmo, qualquer que seja a trajetória seguida pela carga. Quando isso acontece, dizemos que a força é conservativa, certo? Ou seja, ela conserva a energia, como é o caso do peso de um objeto e da força elástica de uma mola. Logo, a força elétrica é um exemplo de força o quê? Conservativa. Consequentemente, a diferença de potencial entre dois pontos em um dado campo elétrico tem um valor único, qualquer que seja a trajetória seguida pela carga de prova usada para calcular essa diferença. Então, tanto faz a trajetória, o valor de diferença de potencial entre dois pontos A e B, certo? Num campo elétrico, ele vai ser sempre o mesmo. Beleza, pessoal? Aqui um comentário importante. O conceito de voltagem está muito relacionado com nossa vida diária, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que nas residências existem tomadas elétricas de 110 ou 220 volts, certo? Então, de acordo com a carga que vai ser necessária para ligar um certo aparelho, as tomadas podem ser de 110 ou 220. Na tua casa aí tu pode ter uma instalação só de 110 ou uma instalação de 220. Se tiver uma instalação de 220, tu vai poder ter tomadas de 110 e 220. Se a tua instalação for só de 110, só vai ter tomada de 110, certo? Assim sendo, 110 volts é o que? É 110 joules por coulomb. Se um aparelho elétrico for ligado nessa tomada, cada carga de um coulomb que se deslocar de um terminal para outro, ou seja, de A para B, receberá 110 joules de energia do campo elétrico existente na tomada. A carga, por sua vez, vai transferir ao aparelho essa energia que recebeu do campo elétrico. Certo? Então, quando tu liga aqui numa tomada de 110, olha, o aparelho que está aqui, cada carga que vai passando pelo cabo aqui ligado, vai levando 110 joules de energia para o aparelho que está ligado, certo? E essa energia vai servir para fazer o aparelho funcionar, certo?
Se a tomada for de 220 volts, podemos concluir que cada um coulomb que passar por ela receberá 220 joules de energia ao ser deslocado de um terminal para outro. Do mesmo modo, quando dizemos que a bateria de um automóvel apresenta uma voltagem de 12 volts, teremos uma energia de 12 joules transferida para cada um coulomb que se desloca de um ponto para outro dessa bateria. Então aqui ele tem uma tomada, que é uma tomada dupla, né? Ela pode ser 110 ou 220. Um aparelho de 110 volts precisa de 110 joules de energia para cada coulomb que vai ser passado por ele. Um aparelho de 220 volts vai receber 220 joules de energia para cada coulomb que passar aí. Se tu ligar um aparelho de 110 numa tomada de 220, ele pode queimar. Por quê? Porque ele vai receber mais energia do que ele comporta, certo? E se tu ligar um aparelho que é de 220 numa tomada de 110, ele não vai funcionar, porque ele precisa de mais energia do que tu está fornecendo para ele. Beleza, pessoal? A bateria de um carro, que tu pode já ter visto também, o carro só funciona, a parte elétrica, a parte do carro só funciona graças à bateria. Se não tivesse a bateria no carro, gerando esse campo elétrico com energia, o carro não daria a partida. Quando acaba a bateria, acaba a energia do carro e o carro não funciona, certo? Tenta dar a partida na chave e ela não vai funcionar. Por quê? Porque ela é a bateria que dá a partida elétrica em ignição para poder começar a funcionar o carro. E essa bateria de um carro é de 12 volts, quer dizer o quê? São 12 joules para cada coulomb de carga que passa pelos terminais dessa bateria. Tanto aqui são dois exemplos de voltagens, certo, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Sentido do movimento de uma carga. Então, o que acontece aí? A gente vai ver aqui que uma carga positiva abandonada em um campo elétrico tende a se deslocar de pontos onde o potencial é maior para pontos onde ele é menor. Então, carga positiva abandonada em um campo elétrico, como essa que a gente colocou aqui no desenho. Carga positiva foi abandonada aqui no ponto A e foi empurrada para o ponto B. Então, ela foi de um ponto que tem potencial maior para um ponto que tem potencial menor, certo? Carga positiva. Uma carga negativa tenderá a se mover em sentido contrário, isto é, de pontos onde o potencial é menor para pontos onde ele é maior. Então, nesse mesmo desenho, se a carga fosse negativa e eu abandonasse ela aqui no B, ela ia ser atraída por esse campo, por esse corpo positivo para cá, para o A. Então, ela ia de um ponto que o potencial é menor para um ponto onde o potencial é maior. Então, carga positiva vai do potencial maior para o potencial menor e carga negativa abandonada em um campo, ela vai, desculpa pessoal, de onde o potencial é menor para onde o potencial é maior. Então vamos em frente aí. Fazer um exemplo que agora já está aqui na página 61. Suponha que na figura 3.1, essa mesma figura que já está aqui no quadro, certo? Que tem aqui a carga indo do ponto A para o ponto B. Uma carga positiva de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs se deslocasse de A para B e que o trabalho realizado pela força elétrica sobre ela fosse de trabalho igual a 5 vezes 10 a menos 3 joules. Qual seria a diferença de potencial VAB entre A e B? Essa aqui eu já coloquei no quadro, pessoal, a letra A aqui, ó. O potencial, né, de A para B vai ser o trabalho dividido pela carga que foi transportada. Ele já falou para a gente que o trabalho foi de 5 vezes 10 a menos 3 joules. E que a carga que foi transportada aqui foi de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs. Aí o que a gente vai fazer? Dividir o 5 por 2. Dividindo 5 por 2 dá exatamente quanto? 2,5, né? 5 dividido por 2 dá 2,5. Aí esse 10 a menos 3 que está aqui em cima continua. E esse 10 a menos 7 que está aqui embaixo dividindo, né? Ele vai para cima multiplicando com o expoente com sinal trocado. Se está negativo, ele vai para lá com positivo. Então o que acontece aí? Fica 2,5 continua. E o que a gente tem aqui? 10 a menos 3 vezes 10 a sétima. É uma multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. Menos 3 mais 7, 4. Então 2,5 vezes 10 a quarta, o que se é potencial?
volts, certo? Não pode esquecer que é o V de volts. Então, é ou não é um negócio divertido, pessoal? Se cair assim numa tarefa que já caiu na nossa tarefa, lá tem questões de sobre voltagem, vocês vão poder resolver sem problema, né? Eu espero que vocês estejam resolvendo aí e que me enviem essa tarefa, certo? Até agora no primeiro A, no terceiro A só uns 3 já me entregaram, no terceiro B só 2. Vamos lá, moçada, pelo Cigeduc, foi o que eu já recebi. Fora que eu já recebi também no e-mail. Quem tem acesso ao Cigeduc, quem enviou a primeira tarefa pelo Cigeduc deve enviar também pelo Cigeduc. Quem chegou agora também e tem acesso ao Cigeduc também tem que enviar pelo Cigeduc. Caso tu não saiba como enviar pelo Cigeduc, tu não consiga enviar ou tu não tenha acesso ao Cigeduc, tu envia pelo e-mail, felicianobentes@gmail, certo? Essas são as opções. E em último caso, se tu não consegue acesso pelo Cigeduc, se tu não sabe também mandar pelo e-mail, tu pode mandar para mim pelo meu privado, mas em último caso só, certo? Então, valeu pessoal, bora fazer agora a letra B. Na letra B ele fala o seguinte aqui, ó. Se uma carga positiva Q igual a 6 vezes 10 menos 6 coulombs for abandonada do ponto A da figura 3.1, na mesma figura lá, qual será o trabalho que a força elétrica realizará sobre essa carga ao deslocá-la de A para B? Bem, vou parar aqui para a gente resolver no quadro, certo? Então, olha lá, pessoal. Nessa questão agora, ele quer que a gente calcule qual seria o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de A até B, se essa carga fosse de 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, positiva. Ora, voltagem é igual a trabalho sobre carga. Se eu quero achar o trabalho, essa carga que está aqui embaixo dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então a gente descobre que o trabalho é carga vezes a voltagem. Ora, então quem vai ser o trabalho? Vai ser a carga que ele falou para a gente que vale 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, vezes o potencial de A para B que a gente já achou na letra A, que vale quanto? 2,5 vezes 10 a quarta, né? 2,5 vezes 10 a quarta. Então a gente multiplica o 6 vezes 2,5. Multiplicando 6 vezes 2,5 dá exatamente 15. Certo? Então 15. E aqui 10 a menos 6 vezes 10 a quarta é multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10. E soma os expoentes. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Então ficaria 15 vezes menos 2. Só que a gente não pode deixar um número maior que 10 aqui, então a gente desloca a vírgula aqui, ó, como é negativo, menos 2, duas casas para a esquerda. Então a gente anda 1, 2, então fica 0,15. 0,15 o que você trabalha? 0,15 joules, trabalho em joules. Então o trabalho que a força elétrica foi para levar de A a B essa carga aqui, ó, essa carga vem aqui, foi 0,15 joules. É ou não é um negócio fácil, pessoal? Vamos lá, hein, moçada, pessoal do terceira série, terceiro ano aí, estudar, não vamos se entregar só porque teve esse problema dessa pandemia, agora está se recuperando um pouco mais, foi mais difícil o ano, mas não vamos se entregar. Quem está chegando agora, vamos fazer o trabalho, vamos entregar a tarefa, certo, de física, assim como estão entregando as outras matérias também, porque vai valer isso aí para acabar o ano de letivo de vocês e vocês acabarem o ensino médio. E se preparar também para o Enem, espero que a maioria de vocês esteja inscrito no Enem, e que a gente vai fazer esse Enem em janeiro aí, certo? Então vamos lutar lá para fazer um bom Enem e continuar representando bem o Lima Neto, a melhor escola do Parque dos Buritis, não esqueçam disso. Falou, moçada, agora eu vou dar uma parada aqui para a gente fazer a letra C. Na letra C ele fala aqui, ainda na figura considere uma carga negativa deslocando-se sob a ação da força elétrica de B para A. Então agora ela vai de B para A. Uma carga negativa. Por que ela vai de B para A? Porque como ela é negativa e o corpo que está gerando o campo é positivo, o corpo positivo vai atrair ela para ir perto dele. Então, ela vai vir do B para o A, certo? Aí ele fala o seguinte, o trabalho realizado por essa força sobre a carga será positivo ou negativo? Olha, meus amigos, a força vai estar para onde agora? Para a esquerda. E o deslocamento também vai ser para a esquerda, porque ela vai vir do ponto B para o ponto A. Como a força vai estar no mesmo sentido do deslocamento, a gente vê isso lá na primeira série, quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o trabalho é positivo, certo? Trabalho positivo. Trabalho é positivo por quê? Porque a força vai estar no mesmo sentido do deslocamento, beleza?
É ou não é um negócio divertido, pessoal? Na casa de vocês, você já pode começar a resolver atividades que estão aí nessa página aí, que são atividade 1, 2 e 3, certo, pessoal? Nessa mesma página 60, deixa eu confirmar aqui, 61, certo? Então copiem essa tarefa aí, tentem resolver durante esse período. Essa atividade, aliás, não esqueça da nossa tarefa do segundo bimestre, né, pessoal? Tá passando o tempo, a entrega é dia 17 de novembro, até agora eu já recebi 3 no Cigeduc, 3 da terceiro A e 3 e 2 do terceiro B. E parece que 2 alunos entregaram pelo e-mail. Não esqueçam de me entregar isso pelo Cigeduc ou pelo e-mail até dia 17 de novembro, hein, pessoal? Vale nota do segundo bimestre e para quem chegou agora ainda vai valer nota também para o primeiro bimestre. Falou? Não se entreguem, continuem estudando, vamos batalhar rumo ao Enem. Se for possível, deixa teu comentário aí, fera, com teu nome e a tua turma para mim saber que tu está assistindo esse vídeo e também pode dizer se tu entendeu ou não. Falou? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem ou no WhatsApp ou na webconferência do Cigeduc. Também pode participar da webconferência quem tem acesso. Fiquem com Deus. Só Jesus é o Senhor. Até a próxima.